começando a nossa segunda edição, falei bastante no pós-jogo, falei bastante também no vídeo anterior e agora eu quero mais ouvir, né? O responsável de comandar a equipe ontem em sua estreia, o Álvaro Pacheco, vamos tentar entender a cabeça dele, o que ele pensou para a partida e começar a formar algumas opiniões já também sobre algumas coisas que ele falou na coletiva. Então vamos tentar pensar com a cabeça do treinador nosso e vou dar as minhas opiniões sobre o que eu ouvi, tá? Uma coisa que, se é que eu posso chamar de positivo, pelo menos culhão ontem ele teve. Em momento algum ele chegou na maior vexame da história do Vasco. Ele chegou, cheguei agora, não foi eu que montei o time, né? Tive pouco tempo para treinar. O tempo inteiro ele chamou a responsabilidade para ele. Inclusive, teve uma pergunta na coletiva sobre a responsabilidade do Lúcio Barbosa, que tinha alguns torcedores xingando ele no estádio, e também do próprio elenco com a partida patética que eles fizeram. E o tempo inteiro ele, responsabilidade é minha. Então, pelo menos, culhão dá para dizer que ele tem, mas só culhão não é o suficiente para ser treinador de futebol. Espero que ele tenha conseguido minimamente se inserir no ambiente do Vasco. Chegou muito feliz, muito sorridente. O Vasco é, de longe, a maior equipe que ele já dirigiu na carreira. Mas essa paulada bem na estreia aí talvez faça ele entender o ambiente, diminuir um pouco os sorrisos, focar mais agora no campo e entender melhor o buraco que ele se enfiou e as peças que ele tem em mãos, tá bom? Então vou pedir para você deixar o like no começo do vídeo, que ajuda esse conteúdo a chegar para cada vez mais vascaínos. Eu produzo de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações para você estar bem informado de tudo que rola no Vascão, tá? Se puder me dar essa moral, me siga na minha conta pessoal também, lá no Instagram, tá? Só lembrando a vocês que nós temos uma semana importante de jogos, tivemos hoje o sorteio da Libertadores. Quer fazer suas apostas, pode ir lá na PagBet, tá? Parceiraça nossa aqui do canal. Na PagBet você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. E o nosso bordão não à toa é acertou, tá pago. Via a agilidade das nossas transferências, que são feitas através de Pix. E além das apostas tradicionais, você tem o famoso jogo do Aviator, o jogo do aviãozinho, que é uma modalidade de apostas diferente para você se divertir. Beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço, mas tem que ser aqui, no link do primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Dito isso, vamos ouvir agora uma breve análise do Álvaro Pacheco sobre a partida e o que eu falei para vocês, o pedido de desculpa dele para o torcedor, inclusive ele faz questão, como eu citei, de livrar aí os jogadores e a diretoria, trazendo para ele toda a responsabilidade desse vexame. Confere aí. Acho que aquilo que eu tenho que dizer em primeiro lugar é pedir desculpa a eles, porque sem dúvida nenhuma, se este resultado aconteceu, o responsável sou eu enquanto líder, enquanto treinador. Foi um resultado que nós não queríamos, que nós não pretendíamos. Acho que aquilo que foi também os primeiros minutos daquilo que nós fomos capazes de realizar, acho que o Vasco, até olhando um bocado que aquilo que foi o jogo, nós até entramos muito bem, entramos a equilibrar o jogo, a controlar o jogo, fomos capazes de marcar um gol e tivemos situações para poder fazer o segundo, mas depois, quando sofremos um gol, a equipa perdeu um bocadinho aquilo que é o controle emocional, culpa minha. Por isso é que o que eu tenho que dizer aos torcedores é pedir desculpa e dizer claramente que aquilo que nós pretendemos e que a minha convicção não muda nada naquilo que é o que vai ser o nosso trabalho e naquilo que nós vamos aqui desempenhar e naquilo, no orgulho que futuramente eles vão ter na equipa. Não tenho dúvidas nenhumas. Acho que hoje, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu tenho que dizer é pedir desculpa nos olhos. O responsável, enquanto líder, sou eu. Agora também já falei isso aos meus jogadores, é sentirmos essa derrota, que foi um peso, foi algo que nós não queríamos nem pretendíamos, mas temos de ter agora a noção do que é que nós temos que fazer para nos tornarmos mais fortes. Eu acho que é isso, dizer e mais uma vez pedir desculpa à família. Pedir desculpa. Eu acho que nós temos que perceber que se hoje este resultado aconteceu foi porque eu não fui capaz, a nível de criar relações e criar condições para a nossa equipa, ou para a equipa de Vasco ser mais competitiva. E eu não gosto de arranjar desculpas e arranjar desculpas a nível dos meus jogadores do meu elenco. Não.
A culpa e o responsável desta derrota é minha. Então, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é claramente trabalhar e preparar os meus jogadores em relação daquilo que está mais forte. Em relação àquilo que é fora da administração, eu senti sinceramente aquilo que senti como uma equipa, não senti nenhuma animosidade, nenhum problema, tive sempre um tempo e espaço para podermos trabalhar. Eu acho que é isso que eu tenho, também fui contratado para isso, para trabalhar, para conseguir passar aqui uma identidade e irmos em busca dos resultados. Mais uma vez, hoje não fomos capazes, eu peço também desculpa pela minha voz, mas agora nós temos é que focarmos naquilo que vai ser as soluções para a equipa ficar mais forte no futuro e já no próximo desafio. Bom, e tentando entender um pouquinho das decisões dele para a escalação e até no transcurso da partida, eu vou deixar com vocês ele explicando por que o David não foi relacionado. Eu confesso que eu não engoli essa história até agora. Segunda situação, por que o Medel não é utilizado? O Vasco tem a pior zaga do Campeonato Brasileiro e desde a saída do Medel o Vasco desandou a tomar gols. Ele explica também por que o Medel não foi utilizado e gostaria de ouvir também dois temas que me intrigam e chamam bastante atenção. Ele explica por que escalou o Galdames e o Sforza de titular e eu confesso que a resposta dele me irrita bastante. Eu acho que ele vai conhecer melhor esses jogadores com mais tempo. O que ele analisou sobre esses atletas eu não concordo sob hipótese alguma. E de novo vai aqui também uma desilusão e uma falta de conhecimento do que é esse time do Vasco com a substituição que ele faz no intervalo. O Vasco tomando de 3, já com um jogador a menos, ele tira o Rayan e põe o Rossi. Ele vai até explicar que o Rayan sentiu um desconforto na coxa, até aí ok. Tirava o Rayan, mas colocava um volante, povoava o meio. Mas não, ele foi de peito aberto, trocou um atacante por outro. E aí o Ferro entrou e mais 3 gols nós tomamos na segunda etapa. Ele vai explicar o que ele tentou com essa substituição, deixando claro que ele ainda nutria esperanças de que o Vasco poderia de alguma forma tentar reverter aquele placar. E outra situação que me chamou a atenção também, eu que venho batendo na tecla e falando da importância de ter um primeiro volante mais posicional, seja o Hugo Moura ou Sforza, inclusive na pergunta foi incluído o Medel, dele podendo fazer esse primeiro volante também. Ele vai dar a resposta dele sobre o que ele pensa sobre marcações individuais. Não sei se ele deu essa resposta de forma mais genérica ou se de fato ele não gosta daquele cincão clássico. E isso me preocupa, porque se ele não gosta dessa figura, a tendência é a gente ter mais jogos aí com Sforza e Galdames, talvez o Matheus Carvalho sendo mais oportunizado, mas o Hugo Moura e Zé Gabriel um pouco mais de lado, tá? Então com vocês, o Álvaro Pacheco explicando a visão dele sobre esses temas que eu acabei de citar para vocês. Não, foi a opção tática. Eu tenho 36 jogadores, podia só convocar 23 e a questão do David foi mesmo uma opção tática. Posso dizer que o Medel enquadra-se nesses jogadores que estão a treinar. Eu estou aqui há 9 dias, penso 9 a 10 dias, tive que fazer a minha seleção e aquilo que eu achei que hoje, por isso é que a culpa é minha, achei que estes jogadores neste momento, para este jogo, estavam mais preparados. Agora aquilo que eu posso dizer é que no futuro, se a equipa precisar do Medel, o Medel pode jogar, vai depender também daquilo que é o crescimento da equipa, daquilo que eu achar que é o melhor para o Vasco. Duas coisas, o Rayan saiu porque sentiu um desconforto na coxa e ele pediu, no intervalo disse que sentiu uma dor e que não estava a condições para entrar na segunda parte. Aquilo que eu senti foi mesmo, nós treinámos durante estas 2 semanas estas duas capacidades a nível de jogar, ou com uma linha de 5 ou com uma linha 4, sabíamos que durante o jogo isso podia acontecer, então portanto aquilo que eu senti é que com uma linha de 4, e foi o que eu falei aos nossos jogadores, era muito importante nós numa primeira fase mantermos estáveis, não permitir que o Flamengo conseguisse fazer mais um golo, porque se nós conseguíssemos manter-nos estáveis e depois aproveitar os espaços que podiam haver, principalmente em transições, e se fôssemos capazes de fazer um gol, podíamos entrar novamente no jogo. Essa foi a minha intenção, mas é evidente que quando tu entras numa segunda parte com menos um jogador e depois o Flamengo consegue logo marcar um gol, eles criaram um elan muito grande, ganharam uma confiança e isso tirou confiança àquilo que é a equipa de Vasco. Culpa minha, responsabilidade minha, então portanto é isso que eu tenho agora que fazer e
perceber de que forma é que nós temos no futuro estar mais fortes. Mas, mais uma vez, a responsabilidade é minha. A nossa ideia de jogo não tem a ver com marcações individuais, tem a ver com a equipa toda agir em função de um bloco. E aquilo que eu achei para este jogo é que tanto o Sforza como o Galdames davam-nos essa segurança, essa tranquilidade, porque são jogadores que sem bola têm um raio de ação grande, têm uma capacidade de leitura e uma interpretação de jogo muito grande. E depois, aquilo que eu achava é que com eles, com a capacidade que eles têm em se relacionar e ligar o jogo, para aproveitar, não só para atrair a marcação do Flamengo, para depois o Paé aproveitar os espaços ali entre linhas, sentimos que era o mais pertinente e o melhor para este jogo. Bom, para finalizar, 3 situações a gente encerra. Primeiro, ciente dessa goleada de 6-1 que o Vasco tomou. Se ele tivesse a bolinha de cristal dele e soubesse que ele ia estrear tomando esse 6-1, ele não teria vindo ao Vasco, ele responde sobre isso. Segunda situação, ele é questionado o que passou na cabeça dele enquanto o Vasco tomava aqueles gols e se uma goleada dessa deixa marcas no grupo para a sequência do campeonato, e ele finaliza deixando um recado para o torcedor do Vasco. Com vocês, Álvaro Pacheco. Se eu mudava, não. Eu acho que a minha resiliência, eu enquanto pessoa, venho do nada, venho de lá de baixo. Aquilo que foram os valores do meu pai que me passou sempre é que a vida faz com adversidades e com dificuldades. Nós nunca podemos desistir daquilo que é os nossos sonhos, daquilo que nós pretendemos e onde é que nós queremos chegar. Sabemos que hoje, eu enquanto líder, tive aqui uma derrota. Eu enquanto líder tive aqui o culpado do resultado que teve. Agora, não vai desviar da vontade de eu treinar o Vasco, de eu levar o Vasco para os patamares que merece, porque eu acredito que quando se trabalha, quando se acredita e quando principalmente está-se num clube com essa dimensão, nós temos é que olhar em frente, perceber que hoje realmente foi um momento difícil em que eu não tive a capacidade de prolongar aquilo que era a organização da nossa equipa por mais tempo, mas aquilo que eu digo, não mudava nenhuma brinca pelo sinal Vasco, porque eu acredito naquilo que nós vamos fazer. Além de reforçar a pedir desculpa, é acreditar que aquilo que nós vamos construir, vamos deixá-los orgulhosos. Agora, quando estás a criar uma ideia de jogo num contexto competitivo e tão denso e com tão pouco espaço, as coisas não acontecem de um momento para o outro. Eles acreditem e eu estou-lhe a dizer isso a eles porque eu não tenho dúvidas nenhumas que eles vão sentir orgulho naquilo que vai ser a equipa, naquilo que nós vamos aqui construir, naquilo que nós vamos conquistar aqui. Neste momento estamos num momento complicado, culpa minha, mas para eles acreditar. Não deixar de acreditar na equipa, não deixar de acreditar naquilo que é o processo que nós vamos aqui, estamos a iniciar. Aquilo que eu tentei passar para eles enquanto líder é perceber que nestes momentos de dificuldade e de vergonha, que a culpa é minha, o grupo tem que se unir, não se pode dividir. O elenco lá dentro é uma altura que eles têm que se unir e perceber o que é que nós temos de fazer para pôr o Vasco no patamar que merece. E não poder arranjar desculpas aqui, o único culpado sou eu. E foi o que eu disse, nós temos agora que aproveitar. Aproveitar não é o termo correto, é perceber que o que é que nos aconteceu, unir-nos e perceber que temos que trabalhar, focar, comprometer-nos com aquilo que é diariamente dar o meu máximo pelo Vasco e nada de lamentações, nada de desculpa. É morrer pelo Vasco, só assim é que vamos ser capazes de pôr o Vasco nos patamares que merece. Isso foi o que eu disse a eles e para eles principalmente perceber que hoje estamos envergonhados, hoje o grande culpado sou eu, mas amanhã temos que iniciar já um próximo desafio. E temos que já no próximo desafio dar uma resposta. E só podemos dar uma resposta se trabalharmos de forma séria e comprometida. Não, sem dúvida que este jogo abala e deixa marcas. Nós temos é que ser capazes de perceber o que é que nós temos de fazer para não marcar já para o próximo jogo. É evidente que este jogo deixa-nos ali algumas marcas, nós temos que perceber, temos que aprender e temos que nos tornar mais fortes e mais capazes para quando acontecer jogar um jogo com esta dimensão que os pormenores, todos os pormenores têm um pormenor importante, não podemos, em função daquilo que são as incidências do jogo, marcar um golo ou sofrer um golo, deixar de ser quem nós somos, deixar de pensar no jogo, deixar de agir da forma que nós temos treinado. Então, portanto, é isso que nós temos que nos focar, é nisso que nós temos que trabalhar para no futuro estar mais fortes. Bom, minhas considerações finais e não vou me estender muito. Primeiro, não engoli essa história aí de que foi questão técnica dele não relacionar o David. Segundo aspecto, sobre o Medel, meu feeling é de que o Medel e o David devem ser negociados aí para aliviar a folha e talvez o Vasco se livrar dos 16 milhões que tem que pagar o Inter na próxima temporada. Não sei se já tem um jogador engatilhado, se já estão pensando num atleta
para colocar. Se ele completar 7 jogos, ele não pode se transferir para outra equipe da Série A. Eu vou tentar correr atrás disso para vocês para confirmar, mas não engolir, tá? Acho completamente sem nexo falar que o Sforza e o Galdames têm uma boa área de ação, são jogadores que sabem se posicionar bem, são bons passadores, têm boa qualidade de passe, mas para proteger a frente da área do Vasco, confesso que não engulo essa resposta e eu acho que o tempo e o dia a dia vai mostrar isso para o próprio Álvaro Pacheco. E foi um completo devaneio da parte dele imaginar que com -1, com o elenco que o Vasco tem em mãos, o Ryan já teria que sair pela contusão, trocar o Rossi pelo Ryan, nutriria expectativas do Vasco, continuar na partida e quem sabe ir para o empate, para uma virada. O ideal ali era fechar a casinha para o estrago não aumentar, quem sabe aí numa bola vadia, um escanteio, uma falta lateral, diminuir, depois no outro lance fortuito desse até acabar empatando, ser mais uma consequência e um acaso do que propriamente vamos continuar para cima dos caras. Acho que ele garoteou demais. Se é talvez um treinador brasileiro, alguém que já está aqui, teria detectado isso e talvez fechado a casinha já entendendo que a vaca já tinha ido pro brejo e teria livrado a gente desse vexame de ontem, tá? Então ele foi muito ingênuo, talvez por desconhecimento do próprio time do Vasco, não tendo a real dimensão da qualidade do elenco do Flamengo. A gente está falando de um treinador europeu que vem de carreiras de times de divisões inferiores de Portugal, teve agora a sua grande temporada na primeira divisão portuguesa, foi eleito inclusive o segundo melhor treinador da competição, só atrás do campeão. Enfim, então acho que ele garoteou bastante e é isso, tá? Então eram algumas considerações que eu tinha para falar. Vamos torcer agora para que ele vai ter algo até raro no Brasil, ele vai ter uma janela bem considerável de 1 semana e meia aí até o jogo do Palmeiras e que ele consiga, até boa parte da coletiva eu tirei, consiga focar no que para mim é disparado o pior problema do time na temporada 2024. E ele cita isso, ele precisa sangrar essa quantidade de gols que o Vasco toma. Ele vai ter que focar na casinha, no sistema defensivo aí. Ele até cita ao longo da explanação dele, eu não trouxe para vocês aqui, que ele focou bastante na parte ofensiva, que ele acha que o Vasco tem que jogar mais para frente, criar mais. Óbvio que ele treinou uma coisa ou outra defensiva, ele imaginava que esse 5-4-1 ele conseguiria dar essa sustentação e ele focou um pouco mais ali na parte ofensiva. Ele até cita que os jogadores fazem os 30 primeiros minutos até bem dentro do que ele pediu, jogar em bloco, sempre andar junto, mas depois do empate a galera desconcentrou e cada um começou a sair a moda cacete dando seus próprios botes, e aí quebrou as linhas e o Flamengo com espaço foi entrando, o mental foi pro espaço, e aí saiu um gol atrás do outro, muito erro individual. A gente fala da goleada, né, e talvez critique o Álvaro por uma escolha A, B ou C, mas só você tirar as falhas grotescas individuais, o placar era bem menor. Primeiro gol, o Maicon erra bizonhamente. O segundo gol, o Payet e o Piton, é piada o que eles fazem na marcação do Cebolinha. Tem 9 jogadores, outros jogadores na área, só o Pedro. E o Pedro mete um gol de peito. Terceiro gol, cara, é tanto gol que eu já até esqueci. O terceiro gol eu já nem lembro como é que foi aqui agora. Ah, o Galdames, pô, igual uma criança marcando o Davi Luiz tira ele com o braço, como tá fazendo meu querido. Dá licença aqui que eu tô dando uma entrevista. Quando eu acabar aqui eu falo contigo, valeu? Foi assim, na moral... Botou ele, não foi falta não, tá? Tirou ele pro lado aqui, deu 2 metros para trás, fuzilou. Depois o Léo também, uma marcação bizonha no lance do Arrascaeta. O próprio passe do Léo que resulta na expulsão do João Vitor. Aí você vê o que eu falo aqui dos marca-fofo. Pega o lance do gol do Bruno Henrique, o Arrascaeta passa pelo Galdames, parece que tá driblando um cone. Ele recebe de costas, já gira, tira o Galdames, arranca o Maicon, vem, ele também passa pelo Maicon como estivesse passando por um cone e rola pro Bruno Henrique dar a chapada. E o sexto gol, né? Mesma bagunça ali também, os caras vêm, rola para trás o Gabriel que vem numa fase horrível lá, né? Ainda tomamos um gol do Gabriel ainda, inacreditavelmente. Então é isso, são as minhas considerações finais. No fim da noite ainda volto com a nossa terceira e última edição. Vou mais na linha de informação. O primeiro e o segundo vídeo, o primeiro eu falei, esse aqui foi um pouco mais do Álvaro Pacheco, com alguns complementos meus.
e aí no final da noite eu tento vir já com um pouco mais de informação para vocês, um vídeo mais informativo, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e no final da noite eu chego com a última edição. Tamo junto.